Então você chegou a terminar a formação de arte-terapia, que veio para você num momento que você já estava assim elaborando, né, o luto, e veio como de uma forma bem assim pontual, né? Você ali na livraria pegou o livro e aqui Lá em 2007 eu peguei esse livro na mão. Escolhi um, foi esse Arte Terapia. como é que as coisas funcionam. Mas conta alguma história assim que você falou da arte terapia. Tem uma história curiosa, uma experiência sua até engraçada ou lúdica ou bem interna que você possa falar aqui com a gente? Eu te contei uma que entrou um chuveiro na história, né? Eu vou te contar uma outra, porque aí você fica sabendo duas, né? Depois, se der, eu conto a outra. Tá bom. Eu estava construindo com uma tela de pintura. É bom Aham. porque a gente fala até do material. Eu tinha contas, tinha grãos, tinha feijão, tinha milho de pipoca, eu tinha vários grãos para trabalhar e contas coloridas. E eu estava construindo a minha árvore nessa tela pequenininha. Poderia ser um material grande, naquele momento era uma tela pequena. E à medida que eu ia pensando nas minhas raízes, aí eu construía as raízes com feijão, fui pensando na minha história. E é tudo em silêncio, a gente está realmente bem introspectivo. Quando eu pensei nos frutos, e aí eu tinha posto ervilha representando a copa da árvore, quando eu pensei nos frutos, é, eu não me lembro se eu estava pensando também em trabalho, alguma coisa assim. Eu sei que quando eu fui pensar especificamente nos meus filhos, eu tinha pego as contas, por isso que eu sei que frutos eu peguei mais do que duas contas, tinha pego mais. Mas assim, eu peguei as contas vermelhas e fui botar os frutos. Aí eu pensei no meu mais velho, né, Filipe, botei. E quando eu pensei no Hugo, caiu uma conta e essa conta era transparente. Aham. Então, assim, eu fiquei maravilhada assim, porque dizem que nada é por acaso, né? Poderia ser uma coincidência, ok. Só que essas coincidências, elas fazem a gente falar a respeito. Eu podia estar precisando falar daquilo, me fazer bem falar daquilo, né? Então, a associação ela é conforme o paciente, conforme a pessoa mesmo. Na hora que aquela conta caiu fora da árvore, ainda por cima, eu falei, caramba, Uhum. porque eu tinha certeza que eu só tinha pego contas vermelhas. Aí eu estou botando na árvore. Ela cai, uma conta transparente, etérea, né? E fora da árvore. Então, assim, esse é um exemplo. Depois eu te contei a história do chuveiro. Não sei se dá tempo de contar aqui. Vamos, vamos. Vamos? Tá. Então, primeiro teve assim uma mandala que nós fizemos. Acho que essa parte eu não te falei. É uma mandala que era feita com linhas e eu pensava nas pessoas que fizeram parte da minha vida que eram importantes para mim. Aham. Então eu fui fazendo com lã colorida cada pessoa. Depois que eu fiz essa mandala, isso foi nas primeiras sessões lá da arte terapia. A minha professora perguntou: quem é a lã vermelha? Eu falei: o Hugo, por quê? É a única lã que volta para o centro. Eu tinha, todas elas estavam voltadas para fora. Esta lã voltada para centro, Ah, que eu você fez também não me dei conta. invertida. Hã? Como se você estivesse fazendo invertida. Eu fui fazendo assim. O movimento era esse. Elas iam para fora, mas em vez de ficar para fora, ela tá solta, né? Todas estavam soltas, mas elas iam para fora. E essa estava para dentro. Ela estava voltando ao centro. Aham. E essa mandalinha, depois nós colocamos num papel grande pardo e trabalhamos com colagem. E eu tinha trazido ali todas as colagens de elementos de natureza. Tem a consigna, que eu até entendi errado, mas diz que a gente entende errado é porque é aquilo mesmo. Tudo que acontece é aquilo mesmo. E aí eu tinha posto todos aqueles elementos e colei, e de repente eu olhei aquela imagem e eu mesma me questionei. Isso foi no início da formação. Você Uhum. vê que estava muito nítido, porque às vezes a gente não se dá conta e é alguém que questiona, né? Sim. Aí eu olhei aquela imagem, eu falei, caramba, por que que esse menino era um menino no chuveiro? Eu falei, por que que esse menino está aqui? Se eu só coloquei elemento da natureza, tinha muita água. Água é emoção também, né? Tinha muito verde, tinha muita água. Eu falei, o que que esse menino no chuveiro está fazendo aqui?
E assim, tudo bem, o menino a gente pode pensar que é Hugo, né? Mas o chuveiro é que eu fiquei assim, bem Obrigada. encasquetada. É, aí eu me dei conta, o bacana é isso, a gente tem que se perguntar, autoconhecimento é isso, a gente vai se perguntando e chega a resposta, né? Aí eu me dei conta que ele ficou uma semana no CTI, eu dormi na casa de amigos, perto do hospital, e o meu momento de estar sozinha mesmo, e chorar até que eu quisesse chorar, porque o outro era o quarto ao lado deles, né? Era o chuveiro. Então, assim, eu comecei, nesse momento, uma interação no chuveiro muito boa, que eu digo que a interação até com Nossa Senhora, porque depois, quando eu voltei para casa, como era bala perdida, a repórter me procurava para fazer entrevista. Uhum. Assim, na semana que ele estava aí, era ele. Não, entrevista, não sabiam nem quem eu era, ninguém conseguiu descobrir eu chegando no hospital quem eu era. Aí eu falei, até a madrinha falou o que eu tinha dito, né? Se quiserem publicar, publiquem orações. Então depois é, surgiram essa questão assim de entrevista e eu não queria dar para programa sensacionalista. Se fosse, já que eu estava passando por aquilo, se fosse alguma reportagem que fizesse sentido, que pudesse ajudar as pessoas, ok. Então era no chuveiro que eu ia rezar e eu já uma conexão com Nossa Senhora muito forte, porque esse movimento dele teve muitas coincidências, aquelas coincidências também, muito sincronismo, muita coisa aconteceu. Da outra live, se quiser que eu fale sobre essas coincidências. Ah, esse Então era rende, né? rende, muita coisa muito bonita. Isso também me fortaleceu. Observar esses sincronismos, essas coisas que pareciam assim sinais para quem acredita ou não, parecendo que queriam mostrar que, apesar do caos, parece que está tudo sob controle. Apesar do aparente caos, as coisas estão sob controle. Então, a minha conexão era o chuveiro, e aí caiu a ficha do chuveiro lá na arte terapia. É curioso pensar também que eu acho que na vida a gente recebe sempre vários sinais, sempre há vários símbolos, e depende muito de como a gente está no momento, tanto de conexão, mas de pensamento, né, de consciência, quanto na emoção. Porque a gente tem que estar aberto a isso também, né? Estar É aberto a tão bonito. observar. E eu acho que você foi construindo esse seu caminho, né? Esse seu processo devagar, mas sempre numa evolução para você também ficar aberta a observar esses símbolos, esses momentos e esses detalhes que às vezes passariam despercebidos. Mas E passam. como você Deve ter passado coisa. como você estava sensível, como você estava observando até novas coisas na sua vida que estavam se abrindo, né? O livro, as ilustrações, o lançamento do livro, quando você falou que gestou e fez o código de barra, o SBN, e depois teve o projeto de dar um livro de graça, né, para a causa. Então, acho que isso tudo foi se construindo, né, aos poucos, e você foi se fortalecendo, né, sabendo que o seu amigo está ali do seu lado nesse tempo todo, realmente, né, presente com você, e É, essas simbologias, né, o chuveiro como um momento muito privado, e a água também um elemento muito forte, né, um elemento de limpeza, de renovação. Então, acho que teve essa observação fina e sua, delicada, e de se trabalhar, né? Que eu acho que muita gente não consegue, né? É uma coisa que requer muito, né, da gente, principalmente com uma questão delicada como a sua, né? Emocional como a sua. Mas é, para eu acho que eu fui abençoada com algumas coisas que a gente não vai ter tempo assim de falar. Apesar de, né? Apesar de, porque foi uma coisa muito forte, intensa, e eu sei que uma semana também faz uma diferença, assim, de poder uma semana estar junto, uhum. perceber o que está acontecendo, elaborar, se despedir, mas assim
É realmente assim, é com mais tempo da gente falar sobre essa questão. É ver bênçãos, apesar de, porque assim, é Sim. triste, é muito triste. Eu consigo falar e chorar também, depende da hora que eu for falar. Aham. Mas assim, sim, o lidar com a ausência, né? Porque é uma ausência, mas assim, de certa forma, eu criei uma presença consciente, não é assim alienada, né? Eu sei assim a falta que faz e assim a questão do abraço, como é bom. A gente agora na pandemia não pode abraçar, né? É, Mas assim, como o abraço faz falta, estar junto, falar, conversar, mas sim. assim diante de tantas coisas assim, eu acho que sei lá que aconteceram e foram me preparando mesmo, e me fortificando. Com E certeza. estrutura. Depois eu fui estudar arte terapia, depois eu vi que eu tinha realmente aqui me estruturado. Acabei trazendo ali de coautor, né? Porque quando eu trago os desenhos dele, e ele era o maior incentivador meu na literatura. Esses pequenininhos desenhos dele. Todos os desenhos a lápis e caneta são dele que eu integrei. Então, depois eu fui estudar arte terapia, eu vi quanta coisa aí que eu acabei fazendo intuitivamente. Eu integrei, eu criei uma estrutura, né? A estrutura livro foi a estrutura que me estruturou. E Sim, esses desenhos integrados, olha o detalhezinho. Esse sim. aqui é no livro. No livro, os desenhos que enfeitam, ou a bandeirinha que está lá em cima, o desenho é dele. Se a bandeirinha é dobrada, eu tratei no Photoshop e coloquei ali. Então, assim, tem uma ressignificação, né? Dá uma nova função para os desenhos e, nossa, e ampliar, porque vai para o mundo mesmo, né? Sim. Não, isso é muito importante, né? E ele ficou ativo, né? Apesar de não presente, mas o desenho dele, o trabalho dele, né? As coisas que ele deixou ficaram ativas junto com você, fazendo junto esse projeto, né? Como você falou, como uma coautoria, né? Ele esteve presente, né? Em todo esse momento. É, acabou sendo perpetuado, né? Isso, com certeza. E parabéns por você, por ter essa trajetória lindíssima, né? Que, apesar de, né, muito triste, é trágica, mas você conseguiu com a sua força, né? Com uma força interior que eu nem posso imaginar, mas fazer o que a história se perpetue, ajudar mais pessoas, divulgar a sua palavra, a sua arte, né? E tocar outros corações aí. Então, Eu pretendo ver ainda outras formas assim dessa ajuda, né? Desse ajudar. com certeza, não pare, não pare.